Então, gente, para quem não me conhece, eu sou a Michele, né? Sou nutricionista. Conheci a doutora Milena quando eu passei uma temporada atendendo, né, lá na Clínica Humana. E a gente compartilhou muitas experiências, aprendi muito, né, na minha estadia lá. E hoje a maioria dos meus atendimentos, eles são direcionados, né, para esse público de fertilidade, né, da maternidade, das gestantes. E eu convidei ela, eu até falei, não, vamos falar sobre DIU e fertilidade, porque eu sempre fico pentelhando ela, né, às vezes perguntando os riscos e benefícios. Eu acho que essa live vai ser bem, assim, promissora, né? Porque eu acho que vocês têm muitas dúvidas dos métodos contraceptivos, se afetam a fertilidade, se tomar anticoncepcional por muito tempo, ou se fazer uso do DIU, né? Acho que a doutora Milena tem uma experiência muito grande para poder nos esclarecer isso aí. Pode se apresentar aí agora, doutora. Então, para quem não me conhece, eu me chamo Milena Naves, eu sou ginecologista e obstetra. Na verdade, hoje obstetra nas horas vagas, né? E especialista em reprodução assistida. Hoje eu praticamente trabalho só com reprodução assistida. Sou diretora técnica da Humana Medicina Reprodutiva aqui em Goiânia. E é um prazer estar aqui hoje, Michele, mais uma vez com você. A gente já se encontrou aqui em outra live, foi muito produtivo, foi muito bom a nossa discussão. E é um prazer estar aqui com você hoje e trabalhar com você, né? Nós temos tantas pacientes em comuns, então essa luta aí de quem quer engravidar, a gente de perto como que é. E sobre o tema que a gente escolheu, né? Eu adorei esse tema, porque eu sou um pouco suspeita para falar de DIU. Eu amo DIU em algumas situações, mas ao mesmo tempo eu condeno muito o DIU em outras situações pela minha experiência nessas pacientes que tentam engravidar. Então, esse é um assunto que me anima, me deixa animada. Eu acho que tem muita coisa para a gente falar, tem muitos mitos, tem muitos questionamentos, muitas dúvidas, e a oportunidade é muito boa. E vamos aproveitar. Quem tiver alguma amiga que está tentando engravidar ou que usa DIU e que, né, não está pensando em engravidar nesse momento, é interessante a gente encaminhar. Vocês que estão aqui, vocês podem encaminhar através dessa setinha, parece um aviãozinho que tem aqui embaixo, pode encaminhar essa live para outra pessoa e assim pode compartilhar mais informações. Então, eu estou à disposição para o que você quiser me perguntar, tirar dúvidas, e espero poder esclarecer as dúvidas de todos vocês. Inclusive, né, quem tiver dúvidas também, tem uma caixinha de pergunta que fica mais ou menos aqui. Pode ir mandando, que aí depois a doutora Milena a gente pode abrir algumas perguntas, né, para estar vendo. Mas vamos contextualizar primeiro, né, doutora Milena, o que é o DIU, né? Porque também, assim, imagino que a maioria aqui saiba, mas às vezes alguém entrou aqui na live, nunca ouviu falar sobre o DIU. O que é o DIU? Bem, a definição do DIU, o próprio nome é uma abreviação. DIU, D-I-U, dispositivo intrauterino, ou a gente fala também endoceptivo. Então, ele é simplesmente como que a gente vai dizer, um produto, eu vou mostrar para vocês, eu trouxe um exemplo, em forma de T, que a gente coloca dentro do útero para evitar gravidez. Então, a primeira indicação de um DIU seria a contracepção. Existe no mercado vários tipos de DIU que a gente vai discutir aqui, explicar melhor, mas a definição seria isso: dispositivo intrauterino. Dá para escutar, viu? Doutora Milena, acho que você travou aí. Eu travei? Você não tá me escutando? Travou. Não, eu escutei até, eu acho que não sei se travou só para mim ou para o pessoal também. Mas deu para entender o finalzinho que você falou do que seria o DIU. E ele impacta na fertilidade? Como que é isso? Para quem que o DIU é indicado, para quem não? Bem, as principais indicações do DIU são, em primeiro lugar, a paciente que quer anticoncepção, a paciente que não quer engravidar. Então, isso, a gente tem um leque enorme de pacientes que podem se enquadrar nessas indicações. Desde pacientes jovens, nuligestas ou nulíparas, seriam aquelas pacientes que nunca tiveram filhos, elas também podem se interessar pela anticoncepção, de querer colocar um DIU, ou aquelas pacientes que já têm prole constituído, ou aquelas pacientes que têm só um filho. Enfim, o objetivo de anticoncepção, ele pode abranger todas essas mulheres em idade reprodutiva. Que é uma outra situação que depois eu vou querer fazer essa observação, Michele, sobre essa questão do DIU em mulheres jovens que não têm filhos. Isso eu acho que é muito importante a gente fazer um parênteses aqui e falar um pouco sobre isso. Então, a principal indicação seria, sem sombra de dúvida, a anticoncepção.
Além disso, em algumas pacientes que sofrem muito com TPM, pacientes que usam outros métodos anticoncepcionais, como o anticoncepcional oral, ou injetável, ou subcutâneo, e não se adapta, nós temos a opção do DIU, né? O DIU, o que é interessante a gente falar do DIU também, a nível de caracterizar melhor como que é colocado esse DIU. Se eu for comparar com outros métodos anticoncepcionais, como o oral, o injetável, o DIU, esse dispositivo, ele é colocado dentro do útero. Então, ele é um método um pouco mais invasivo do que simplesmente você tomar uma pílula anticoncepcional todos os dias, né? Esse não. A inserção dele é mais complicadinha, a retirada dele também. Ele fica dentro do útero, então ele é invasivo. A mulher convive com esse DIU por muitos anos. Dependendo do tipo do DIU, que a gente também vai citar mais na frente, o DIU pode ter uma duração de 5 a 10 anos, certo? Então, voltando às indicações, aquela paciente que usa o oral, não se adapta, ou usa o injetável, não se adapta, ela pode, uma das opções seria o DIU. Então, tirando a concepção, em que outras situações eu posso prescrever o uso do dispositivo intrauterino? Pacientes com sangramento, né? Pacientes com muito sangramento, menometrorragia, que são sangramentos fora do período menstrual, sangramentos no meio do ciclo, hemorragias, é uma opção. Pacientes que têm endometriose também podem ser indicações de uso do DIU, para evitar que essa paciente menstrue, para evitar que os focos de endometriose se proliferem. Então, com isso, o DIU também é uma opção terapêutica e não só de anticoncepção para essas pacientes. Pacientes que não podem menstruar, às vezes a gente tem pacientes com algumas situações específicas, alguma doença hematológica, alguma anemia, ferritina baixa, e o hematologista ou o clínico fala, olha, essa paciente ela não pode menstruar. E o DIU, quando ele é hormonal, a grande maioria das mulheres não menstruam com ele. Então, é uma opção também o DIU hormonal nesse caso. Então, tem inúmeras indicações. Nós temos pacientes, às vezes, que têm enxaqueca, devido a TPM muito intensa. E uma das opções também é o DIU hormonal, para tentar melhorar essa enxaqueca. Então, indicações tem várias, sendo o carro-chefe da indicação do dispositivo intrauterino a anticoncepção. Então, tem o DIU hormonal, né, que você citou, e tem também o não hormonal, que seria o de cobre, certo? Bem, nós temos 3 tipos de DIU, na verdade. Temos o hormonal, que é o Mirena, que ele é à base de progesterona apenas. E nós temos o DIU não hormonal, que nós temos o DIU de cobre, que é o antigo e famoso DIU de cobre, que se usava antigamente, na época das nossas tias, das nossas mães, das nossas avós. Né? Avós nem sei, mas tias e mães sim. E o DIU de prata agora, que é uma nova categoria, né? Um novo tipo de DIU, mais moderno, um pouco mais atual, mas que tem a eficácia semelhante ao DIU de cobre, por exemplo. Então, para eu explicar esses tipos de DIU, o DIU hormonal, que é o Mirena, ele é um dispositivo, todos eles são um dispositivo em forma de T, que eu posso até mostrar aqui para vocês visualizarem como ele é. Esse é o tamanho real de um DIU. Vamos ver se vocês conseguem visualizar. Né? Esse aqui é apenas um mostruário imitando um DIU hormonal. O DIU de cobre é muito semelhante. O DIU de cobre tem uns 3 tipos de DIUs diferentes. Porém, essa hastezinha aqui, ela é espiralada. E ele é de material de cobre, tá? Esse daqui não, ele é um material sintético, meio de plásticozinho, esse DIU hormonal. Então, os 3 tipos de DIU, ele é assim, em forma de T, e ele acomoda no fundo uterino, que também eu vou mostrar para vocês depois. Então, o DIU hormonal, que seria, comercialmente falando, seria o Mirena, deixa só minha observação aqui que eu não tenho conflitos de interesse de estar falando o nome comercial, mas é o único que nós temos no Brasil, DIU hormonal, seria o Mirena. E a vantagem do Mirena é que ele libera diariamente uma quantidadezinha pequena de progesterona. E com isso, a grande maioria dessas mulheres que usam o DIU hormonal, elas não menstruam, entram em amenorreia. Em torno de 80% a 90% das mulheres. Algumas outras menstruam, mas têm sangramentos pequenos, às vezes irregulares. E à medida que vai passando os meses ou anos, ela tende a não menstruar. Tem algumas que a gente coloca o Mirena e elas menstruam mensalmente da mesma forma, às vezes apenas com um fluxo diminuído. Mas a grande maioria entra em amenorreia. Por isso que é uma das indicações para quem não quer menstruar ou não pode sangrar, o uso do hormonal para tentar entrar em amenorreia.
Mesmo não sendo garantido, a grande maioria entra em amenorreia. Então, esse seria o hormonal. E o DIU de cobre? O DIU de cobre, ele é muito semelhante fisicamente, apesar de ter 2, 3 modelinhos, que às vezes variam um pouco, mas também em forma de T, e ele tem esse componente de cobre. E o DIU de prata, que é mais moderno, na verdade, ele também é um DIU de cobre. É um DIU de cobre associado com prata. Na verdade, ele tem um banho de prata e acredita-se que esse banho de prata ele diminui a oxidação do cobre. Com isso, essas pacientes podem ter menos sangramento e maior eficácia. Então, uma aposta nova, o DIU de prata, está até na moda. Muitas pacientes têm perguntado para a gente sobre o DIU de prata, mas, por enquanto, a gente não sabe se isso vai ser tão melhor que o DIU de cobre. Ele é um dispositivo mais recente, né? Qual vai ser o mecanismo? Então, só para finalizar aqui, qual seria o mecanismo de ação do DIU de cobre e do DIU de prata, se eu comparo ao DIU hormonal? O DIU hormonal, ele, assim como os outros, ele vai causar uma reação inflamatória na parede do útero. Então, a primeira reação que esse DIU causa no útero é uma inflamação da parede uterina, do endométrio. Com isso, ele dificulta a chegada do espermatozoide pelo útero e a ascensão dele na trompa. Ele deixa o muco mais hostil, ruim para esse espermatozoide, dificultando, então, que ocorra a fecundação. Porém, além disso, o DIU hormonal, ele inibe a ovulação em torno de 40% das mulheres. Não são todas as mulheres que ficam sem ovular com o DIU hormonal. Já o DIU de cobre e o DIU de prata, eles não têm nada de hormônio, portanto, a reação deles é apenas local, apenas inflamatória. Então, causa essa reação inflamatória na parede do útero, impede a fertilização, deixa um ambiente ruim para o espermatozoide, porém não inibe a ovulação. Então, isso é muito importante a gente saber. Por quê? O DIU de cobre e o DIU de prata, a mulher ovula normalmente. Então, ela tem período certo. Ela pode engravidar com o DIU, pode, mas as chances são pequenas. Se você monitoriza isso através de ultrassonografias com frequência, a chance é muito baixa. Antigamente a gente escutava, né? Nossa, minha mãe, minha tia engravidou com DIU. Aposto que todo mundo aqui conhece alguém que já engravidou com DIU no passado. Porque naquela época não existia um controle rigoroso da ultrassonografia. Naquela época a gente não conseguia inserir um DIU com visualização ecográfica. Hoje a gente consegue colocar um DIU sob visualização ecográfica, então na hora a gente já vê que ele está colocado no lugar certo. Você pode ficar fazendo um acompanhamento com ultrassonografias com 30 dias e depois a cada 6 meses e certificar que ele está no lugar certo. Esse DIU saiu um pouquinho do lugar, você pode reposicionar ou trocar esse DIU. Então isso aumenta também a eficácia do método. Que o pessoal fica com muito medo, né? Hã? Assim, é uma coisa que o pessoal reclama muito, assim, que às vezes tem esse questionamento. Ah, será que eu tenho chance de engravidar com DIU, né? Eu vejo muito esse lado, assim, que é uma, como é que se fala? Uma objeção, né? Em relação ao método, assim também como a cólica. Isso é real, que às vezes quem tem DIU tem mais cólica? Sim, é bem real. Eu te falo que eu acredito que 70% das mulheres que têm o DIU de cobre e o de prata, né? Mas o de prata eu não posso te afirmar tanto, porque tem menos gente usando o DIU de prata, os estudos são poucos ainda. Mas o DIU de cobre, ele costuma dar muita cólica e aumentar o fluxo menstrual. No que ele causa essa inflamação na parede uterina, a descamação do endométrio é mais intensa. Então, com isso, a mulher ela costuma ter muita cólica e sangramento aumentado. Então, isso é uma questão que são os prós e contras que a gente tem que orientar o paciente antes da inserção desse método, que é invasivo, né? Então, aquela paciente que não gosta de sangrar, não gosta de fluxo menstrual, muitas vezes a gente precisa mudar. Não colocar um DIU de cobre, por exemplo, porque ela vai provavelmente aumentar o sangramento. Já o Mirena, o DIU hormonal, você tem uma tendência a não menstruar, a não sangrar por causa da questão hormonal. Então, essa paciente, dificilmente ela vai ter cólicas fortes, dificilmente ela vai ter sangramentos acentuados. Então, para essa paciente que já tem cólica, às vezes ela tem mioma, às vezes ela tem adenomiose, o mais indicado para ela seria para diminuir as cólicas, se ela for colocar um DIU, seria o DIU hormonal. O DIU de cobre, ele realmente, isso é real e comprovado, que essas pacientes têm mais cólica e mais sangramento. Claro, isso não é uma verdade absoluta, não é para todas as pacientes, mas a grande maioria queixa. Mas a grande maioria queixa
gosta do método, sente seguras e é um método eficaz. Então, hoje, como as pessoas estão evitando muito, não estão querendo muito usar hormônio, já existe esse preconceito, vamos dizer assim, do uso de hormônio, né? Eu escuto muito no consultório assim, doutor, eu quero usar um método que não tem hormônio. Eu não preciso disso, eu quero ficar limpa, hormônio. Então, nesse caso, o DIU de cobre e o DIU de prata seriam boas opções para ter mais segurança, porque se você for ter fazer só tabelinha, a chance de você engravidar ela é maior, né? Erraria um dia, né? E, doutora Milena, assim, eu vejo muito, é uma analogia que dá pra gente fazer, né? Imagina o DIU como uma sombrinha, né? Ele é uma sombrinha que tá ali no seu útero, né? Então, assim, de certa forma, às vezes no momento da contração, vai incomodar. Então, isso às vezes vai também causando mais cólica, né? Esse incômodo do próprio aparelho, além de toda a reação que ele causa, mas da estrutura física dele também. Poderia falar isso? Pode falar. Mas, assim, isso é mais difícil, porque são queixas mais subjetivas. A gente não vai ter certeza se realmente é do DIU. E a gente sabe que o nosso emocional é impressionante. Você sabe que você colocou o DIU, você começa a ter cólica. Então, isso também, do emocional, da gente associar. Às vezes a gente está estressado, está com outros problemas, e a gente somatiza a dor. A dor hoje em ginecologia, nós temos até ambulatórios específicos de dor crônica, que é comprovado que existem dores que a mulher somatiza. Às vezes a mulher que está no climatério, os filhos saíram de casa e ela somatiza com uma dor pélvica crônica. Ela realmente queixa de dor, a dor é forte, faz todos os exames, não tem nada absolutamente normal. Então a gente tem que pensar também nesse lado emocional, se às vezes essa dor não é só porque a gente está sabendo que tá com DIU, né? Que tá com um corpo estranho dentro do útero. E uma outra dúvida em relação a essa dor, esse desconforto físico que você está me questionando, que eu vejo as pacientes perguntarem e preocuparem, em relação ao fio, porque quando a gente coloca o DIU, fica um fiozinho. Vou mostrar aqui para vocês. Um fiozinho aqui, ó, parece uma linha, tá vendo? A gente deixa mais ou menos 2 centímetros para fora do colo do útero. Então, as pessoas preocupam, os casais, os maridos, se esse fio não vai machucar na hora da relação sexual. Então, às vezes, o marido reclama que está incomodando, que tem uma sensação que está espetando, né? Isso que a gente pode resolver, tentar chegar esse dia um pouquinho mais para cima, cortar um pouquinho mais do fio, mas 90% não sente nada. Eu falo assim, não conta pro marido que você colocou, porque se você contar, ele vai saber que esse DIU vai falar que o DIU vai machucar, porque a maioria não reclama. Também tem muito isso, né? E assim, acho que todo método, né, tem os prós e os contras, né? Nada é 100% bom e 100% ruim. Eu também vejo muito, assim, nas leituras, que às vezes, eu mesma, particularmente, eu prefiro mais o DIU, assim, do que anticoncepcional, do que pílula. O DIU? Então o DIU, nós vamos fazer um debate aqui hoje. Mas entre os DIUs, assim, eu mesmo prefiro o de cobre. Salvo se a pessoa não tiver nenhuma patologia ou outro método que justifique. Mas, assim, também tem a questão de, às vezes, o DIU também aumentar as chances de candidíase. Você já viu alguma coisa relacionada a isso? Sim, já vi alguns relatos, mas também não é muita incidência. Principalmente porque fica esse fiozinho, fica o corpo estranho dentro do útero. Com isso, você pode ter maior acúmulo de secreção, você pode ter maior umidade. Então, com isso, você pode mudar o pH vaginal e do colo do útero. E com que você muda o pH, pode predispor à proliferação de fungos ou de bactérias. Então, tem pessoas que têm uma incidência maior. Então, às vezes, aquela paciente que já tem uma incidência maior de leucorreias, elas podem aumentar com o uso do DIU. E com o DIU, se o DIU está presente, você tem muita leucorreia, muito corrimento, queixas frequentes, isso pode levar, inclusive, a uma doença inflamatória pélvica. Que a primeira conduta que a gente tem que fazer é, às vezes, retirar esse DIU nessas situações. Certo. E a duração de um DIU é uns 5 anos, mais ou menos? É isso aí? O DIU hormonal, ele dura 5 anos. Alguns estudos, já tem alguns estudos nesse DIU hormonal, que até 6 anos ele pode até continuar valendo. Mas 5 anos é a eficácia dele como anticoncepção boa, que a gente confia. O DIU de cobre tem 2 tipos de DIU de cobre. Tem o DIU de cobre de 5 anos e o de 10 anos. Já o DIU de prata, ele tem duração de 5 anos apenas. Entendi. Vai variando de acordo com
o tipo do DIU. Mas e no seu ponto de vista, o que você acha de pró e de contra do DIU? Olha, eu vou falar assim, como médica e como paciente, né? Eu uso o meu DIU hormonal, inclusive está vencido há um ano. Mas meu médico, graças a Deus, não está aqui para brigar comigo. Mas assim, eu gosto muito do DIU, só que eu acho que tem as indicações. E nós temos o DIU. Por que eu tenho um pouco de receio com o DIU? O meu receio maior e assim, a minha vontade de evitar o DIU são exclusivamente para pacientes nuligestas, pacientes que não tiveram filhos ainda. Aquela paciente que já teve um filho, aquela paciente que já tem prole constituída, eu amo o DIU. Se eu tiver que escolher hoje, a paciente aguentar menstruar, aguentar às vezes ter uma cólica, eu também opto pelo DIU sem hormônio. Por que não? Um DIU de cobre, um DIU de prata, ela vai fazer ultrassom, acompanhar o lugar dele. Eu acho que ele é o menos agressivo. Essa palavra agressiva é uma palavra um pouco forte, mas eu costumo dizer que o DIU, ele é agressivo para a nossa cavidade endometrial. Eu não posso esquecer minha especialidade, eu sou esterileuta, eu estou ali querendo proteger o endométrio, eu quero proteger o útero dessa mulher para uma gestação. Então, como eu tenho o meu perfil de pacientes, são pacientes com infertilidade, com dificuldade para engravidar, eu costumo dizer que eu tenho uma amostra viciada, concorda? A maioria das pacientes que chegam até mim tem dificuldade para engravidar. Mas eu tenho tido nos últimos anos um número significativo de pacientes usuárias de DIU novas, não tinham filhos, usavam DIU. 5 anos, 3 anos, 2 anos, agora eu quero engravidar, tiro o DIU. E o endométrio não engrossa. Fica um endométrio fino. Inclusive, dessas minhas pacientes, 2 delas eu indiquei útero de substituição. Ficamos 1 a 2 anos tentando tudo que você pensar para engrossar o endométrio. Essas 2 pacientes, elas fizeram fertilização, congelaram os embriões estão prontos, congelados na humana, não tem como transferir. O endométrio dela não passa de 1, 2 milímetros. Nossa, então, eu te falei que esse tema me atrai. Eu sou um pouco contra o uso do DIU em pacientes que não têm filhos ainda, porque eu tenho visto um uso muito aleatório de DIU. Então eu pego, eu faço paciente ultrassom de paciente jovem, 25 anos, 24 anos, paciente de outros médicos. Elas chegam lá, eu falo, vamos fazer o exame hoje, algum motivo especial? Não, exame de rotina, quero ver se meu DIU tá no lugar. Eu quase caio para trás na hora que eu vejo uma menina de 24 anos com DIU. Porque se ela pôs esse DIU com 22, quando ela quiser engravidar lá pelos 32, ela já vai ter posto no mínimo 2 DIUs. Ela vai ter trocado a cada 5 anos, vai ficar 10 anos com DIU. Isso me preocupa. Principalmente porque o DIU, ele vai deixar o endométrio fino dessa mulher. Ele vai principalmente o hormonal, tá? Ele vai deixar o ovário um pouco mais atrofiado, ele vai deixar o endométrio fino. E ele é um método muito agressivo. Você fica ali encostado com o seu endométrio. O seu endométrio é a caminha do seu embrião no futuro. Ela tem que ser aveludada. Ela tem que ser cuidada. Se eu coloco um corpo estranho, imagina um DIU de cobre, tá? Ele tem cobre. Ele tem cobre, aquele material é cobre mesmo. Pena que eu não trouxe um de cobre. Mas aqui, ó, eu tenho um negócio aqui que é cobre aqui na minha frente, coincidentemente, ó. Imagina um material desse, né? Isso aqui é um grampo, que é cobre. No seu endométrio, 10 anos. Então ele vai ficar causando uma reação inflamatória. Esse endométrio vai ficar duro. Esse endométrio vai ficar ruim. Então eu não gosto para quem não tem filhos. Se você me falar, doutora Milena, você já colocou o DIU em mulheres nuligestas? Já coloquei, mas eu conto na mão. No máximo umas 5. São pacientes que tentaram outros métodos, não tiveram condições. São pacientes que tinham indicação específica, onde eu acompanho elas mais de perto. Não deixo elas 5 anos usando DIU, eu acompanho anualmente. Eu falo, olha, não vamos ficar 5 anos, vamos tirar com 2, 3 anos. Eu tenho esse receio, mas porque eu tenho essa população, essa amostra um pouco viciada. Então eu preocupo muito com esse endométrio fino. O DIU de cobre é um pouco mais diferente. Porque apesar dele também causar uma reação inflamatória e ficar lá 5, 10 anos, como o outro, ele não tem ação hormonal. Então esse DIU, como você menstrua todo mês com ele, o seu endométrio vai proliferar. Ele vai engrossar e afinar todo mês. Então eu acho que ele trabalha mais.
Mas eu já tive pacientes que usou DIU de cobre também com endométrio meio fino. Então isso, gente, não é comprovado cientificamente. Isso é uma opinião pessoal da minha experiência. E por defender o útero e por defender a gestação. Então isso eu quero deixar bem claro. Porque, assim, às vezes eu converso com outros colegas ginecologistas, né? Já conversei até com outros colegas da reprodução assistida. E eles ficam assim, eu não vejo tanto problema. Eu falo, olha, eu tenho tido muita paciente. Eu acho que eu sou premiada. E assim, pode ser até que tenha alguma das minhas pacientes aqui me assistindo. Eu tenho uma paciente que ela sofreu tanto de ter colocado esse DIU. Ela engravidou, nós temos uma menina linda, depois de 3 anos de muita luta com esse endométrio dela. E o dia que ela deu à luz, ela me mandou um vídeo da maternidade aqui em Goiânia. Ela falou, doutora Milena, eu cheguei aqui, olha o que tem aqui na recepção. Propaganda do DIU. Como que alguém faz propaganda desse DIU? Revoltada. Ela sofreu tanto. Ela já tinha 2 filhos, tá? Ela separou, tava no segundo relacionamento, deu tudo certo nas 2 gestações dela. Quando ela tirou esse DIU, esse endométrio dela virou um papel. O endométrio, para vocês terem uma ideia, no período ovulatório e depois da ovulação, no período de implantar o embrião, ele tem que ter no mínimo 7, 8, 10 milímetros. Quanto mais grosso, melhor. O endométrio dela era 1, era 3. Com muito custo, eu acho que eu transferi o embrião dela com endométrio 5 ponto alguma coisa, 5,9. Ela engravidou depois de várias tentativas, né? Então, assim, não é fácil enfrentar um endométrio fino. Só quem tem endométrio fino sabe como é difícil. Então, por isso, eu penso 10 vezes antes de pôr um DIU numa pessoa que não tem filhos. Então, minha opinião é um pouco negativa em relação ao DIU em quem não tem filhos. E quem tem filhos, eu gosto, acho bom. Mas assim, se você já tem um filho e quer ter outro, quer ter um segundo filho, eu falo, vamos vigiar mais de perto, não fica 10 anos com o DIU, fica menos tempo, né? Então repensa, porque às vezes também, Michele, a pessoa assim, acabou de ter um filho, quer colocar um DIU, mas quer ter um outro filho daqui a 1 ano. Então não compensa colocar. Deixa para colocar depois do filho, né? Os outros métodos são tão mais fáceis até de retirar. O oral, você toma rapidinho e tira, o efeito acaba mais rápido. Eu prefiro, né? Mas fora isso, eu adoro, tanto é que eu uso o DIU. Eu gosto muito, eu acho ele muito prático, você não tem preocupação, né? E tem outras coisas de prós e contra. O DIU hormonal, ele é muito bom para mulheres que não gostam de menstruar, a maioria não menstrua, mas ele tem, em contrapartida, efeitos ruins. Ele deixa a pele oleosa, ele deixa o cabelo oleoso, tem mais acne também, às vezes acne inflamatória. Então, tem alguns efeitos colaterais. Não é tudo maravilhoso, não. Então, a gente tem que colocar numa balança, né? Então, eu gosto mais com restrição, principalmente nas mulheres que não tiveram filhos, tá? Então, é super importante. Você mesmo, Michele, tô falando pra você. Já desisti, já fez eu desistir. Então. Mas, assim, porque eu já tinha procurado, né, a doutora Milena, assim, já tinha falado pra ela que eu tinha interesse e tal, mas aí ela falou assim, vem aqui pra gente conversar. Aí a gente acabou que não teve essa conversa, né? Falei, vou aproveitar e vou ter essa conversa com geral aqui, né, no Instagram. Por isso que eu não gosto muito. Não sou totalmente contra, gosto de ter as indicações, mas eu acho assim, tem outros métodos não invasivos. Para que eu vou pegar um endométrio virgem, né? Um endométrio assim, que está pronto para uma gestação e eu vou colocar um corpo estranho ali para ficar 5 anos, para ficar 10 anos. Eu acho muito tempo. Eu fico com muito receio. E eu tenho essa experiência, né? Com esses outros casos. Eu acho que isso é muito válido, sabe? Porque eu mesma não fazia ideia que seria esse o seu pensamento, sabe? Pra mim, assim, tá sendo... Tanto é que a gente não combinou nada dessa live, né? Eu falei, vamos deixar fluir conforme as perguntas e tal, e vamos vendo, assim. Porque eu tenho também muita curiosidade, porque eu sei um ponto de vista do lado que eu estudo, né? Por isso que é importante a gente ter essa comunicação muito boa, né? Olhar os dois lados e não achar que a sua verdade é a verdade total, né? Porque a gente fica vendo, porque o anticoncepcional isso vai reduzir libido, reduz testosterona, aí você tem dificuldade às vezes para emagrecer, para ganhar massa e tal. Mas aí quando a gente olha de um outro ponto de vista, optar pelo DIU, né, para quem nunca teve filho, eu super concordo e entendo esse pensamento da doutora Milena. E assim, vou mudar meu ponto de vista também a partir de hoje, com toda essa informação, porque tem muito no nosso corpo do tal do feedback, né? De às vezes o que você não estimula o corpo, ele meio que deixa pra lá, né? Isso evolutivamente, tipo, vamos atrofiar, né? Isso acontece muito às vezes em quem faz uso de anabolizante, né? No caso dos homens, às vezes tem uma atrofia ali e prejudica até a
a formação, né, doutora, do espermatozoide, de tudo. Então, assim, atrofia o órgão lá que vai fazer essa produção. E do mesmo jeito, essa questão do endométrio, né? A gente pode levar esse raciocínio de não estimular o ovário. O endométrio é assim, as duas coisas mais importantes para uma mulher engravidar é um bom embrião e um bom endométrio. Então eu prezo muito por esse endométrio. Eu não quero expor ele, se eu puder evitar expor ele a fatores externos, eu prefiro, sabe? Então eu acho assim, ele tem muitas boas indicações, mas tem que ser conversada com o seu médico. Você tem que falar do seu futuro reprodutivo para o seu médico. Ah, quero engravidar daqui a poucos anos, daqui a tantos anos. Porque às vezes essa é a minha preocupação. Estão colocando tanto DIU, história de que não quer hormônio. Eu tô vendo um aumento da procura por DIU de cobre. E aí você coloca muito nova, com 20 anos, com 23 anos, e eu quero engravidar aos 30, né? Então vai ser 10 anos com um corpo estranho ali no útero. Por isso que eu acho que a gente tem que repensar, apesar de gostar muito do DIU. Eu mesma uso. Eu quero mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma ideia. Doutora, só antes de você começar a falar, e é aquela coisa, né, que você falou, quero engravidar aos 30, mas não é bem assim, né? Porque o que a gente quer nem sempre acontece da forma como a gente quer, né? Às vezes você quer engravidar aos 30, mas isso aí no percurso da vida vai acontecer aos 35, né? Então a gente já tem vários fatores aí prejudicando a fertilidade com 35. Aí se soma com o uso de DIU lá de 10 anos, realmente, tudo isso, né? Acaba prejudicando mais. Exatamente, vão surgindo coisas que a gente não conta, né? Como, por exemplo, essas pacientes que eu tô relatando para vocês, são casos como esse. Ela nunca imaginava que ia ter um endométrio fino. Inclusive, tem até uma pergunta aqui de uma pessoa que está nos assistindo, que ela ficou preocupada, né, com o que eu falei. Eu vou respondê-la, porque eu não quero causar pânico em ninguém aqui em relação a isso. Ela perguntou: estou há 2 anos e meio com esse DIU hormonal. Será que terei dificuldades para engravidar? Então, assim, a princípio não, principalmente porque você usa Mirena porque tem endometrioma. Então, a indicação está correta. É uma boa indicação para Mirena, quem tem endometriose. Você está poupando que os seus focos aumentem, proliferem e tudo mais. O que eu aconselho? Vigia de perto, qual é a idade que você está, se você tem pretensão de engravidar ou por agora, se você já tem um parceiro e você já sabe que tem endometriose, o que eu faria? Tiraria esse Mirena e tentaria engravidar de imediato. Agora, se a situação é diferente, você não tem um parceiro, você é muito nova ainda, vai ter que aguardar, converse com o seu médico sobre quanto tempo seria seguro de você usar. No caso de endometriose, eu acho que é um pouco mais individual essa conduta, porque a endometriose tem vários graus de endometriose, tem que ver os sintomas. E o Mirena é muito bom para endometriose, tá? Então, não é que não pode usar. Eu só acho que tem que usar com restrição e com muito cuidado, tá? E aqui eu vou exemplificar para vocês. Aqui é um exemplozinho do útero, tá? O útero, assim, ó, ele tem essa forma triangular. Ele é pequenininho. Aqui seria o orifíciozinho de uma trompa, o orifíciozinho da outra trompa, né? Aqui já seria o começo de uma trompa, o começo da outra trompa, e aqui a entrada do colo uterino. Então, quando a gente vai colocar o DIU, o que eu tenho aqui de modelo é um DIU hormonal, tá, gente? Não é o DIU de cobre. Peraí que eu vou mostrar pra vocês. Como que a gente coloca esse DIU? Nossa, peguei emprestado aqui do meu amigo Vinícius. Posso estragar? Nós temos aqui, repara nessa fitinha, não, porque é só para mostrar que é demonstração. Então, esse aqui é um insersor do DIU, tá vendo? Ele vem isso, ó, e a gente insere com isso. Outra coisa importante a gente falar, as pessoas perguntam se dói, né? Ó, e aqui é o DIU, ó, a gente coloca ele assim, ó lá, o DIU entra e depois, só que aqui tá com essa fitinha, não sei se ele vai ficar. Ele fica lá dentro, deixa eu só colocar aqui mais ou menos. Esse canalzinho que você tá colocando, assim, eu já ouvi dizer também que quem já teve filho é mais fácil colocar, porque talvez seria, assim, maior um pouquinho esse canal ou não tem nada a ver? Tem, essa é a outra indicação de colocar mais em quem já teve filho. O colo do útero, ele vai estar mais abertinho, então a gente consegue... Ai, não ficou bonito meu DIU aqui dentro. Peraí que já eu consigo colocar para vocês verem. Então, ele fica lá dentro, ele acomoda dentro da cavidade, né? Peraí. E no que ele acomoda, ele fica bem acomodado. E não é à toa que ele tem essa forminha de T, é para chegar lá pertinho dos ossos tubários
e impedir, dificultar, na verdade, dificultar que esse espermatozoide chegue lá na trompa, tá? Então, olha aqui como é que ele ficou. Aqui tá com esse papel, por isso tá difícil. Aqui a haste verdinha e aqui o Tzinho. Então, ele fica aqui e ele encosta nessa região toda do útero, na cavidade uterina, e causa uma reação inflamatória em toda essa parede. A parte interna do útero, ela fica colabada ao normal, ela é toda fechadinha, ela não tem um buraquinho lá dentro. Então, o útero entra e fica tudo encostado. O DIU entra e ele fica encostado nas paredinhas do útero, certo? É assim que fica. E aí, para retirar, como a gente deixa um fiozinho aqui, nossa, o fiozinho foi lá para dentro, gente, como é que eu vou tirar? Eu não sei. Tem que devolver inteiro. E aí a gente puxa pelo fio, tá? Deixa aqui 1 a 2 centímetros para fora e assim que a gente fica com ele lá, certo? Então é só para vocês entenderem. Como que a gente pode colocar o DIU? A gente pode colocar ele a nível ambulatorial, no consultório médico mesmo, ou a gente pode colocar no centro cirúrgico com sedação. No consultório, o procedimento em si, ele varia muito de mulher para mulher, da sua sensibilidade. Eu sou uma pessoa sensível à dor. Então, quando eu fui colocar meu DIU, eu coloquei com sedação. Não quis pagar para ver a dor dele. Mas nós temos inúmeros pacientes que colocam sem nada e acham tranquilo. Então, a gente coloca um espéculo, aquele aparelhinho para abrir o canal vaginal, como se fosse escolher um Papa Nicolau. E na grande maioria das vezes tem que pinçar o colo do útero para você tracionar o colo e conseguir introduzir. Então, a gente pode fazer sem nenhum tipo de anestesia, só pinçar e colocar, que é uma cólica forte. Ou você pode também dar um botão anestésico ali no colo e colocar. Eu particularmente acho que o desconforto é grande com esse... Porque a própria agulha que você faz esses 2 botões já sente muita dor. Então, eu acho que é bem desconfortável. E a terceira opção, colocar no centro cirúrgico, conversar com o médico, faz uma sedação, que pega a veia, toma um propofol. Coisa de 5 minutos a gente coloca. Nós temos o hábito, na nossa clínica, de colocar com sedação, não só pelo desconforto, mas também pela praticidade de ter um aparelho de ultrassom dentro do centro cirúrgico. Então, a gente já faz guiado por ultrassom. A gente já se certifica que está no local exato, né? Faz um ultrassom antes, durante e um depois. Então, e com isso a gente fica mais seguro em relação à inserção. Eu já ouvi dizer assim, uma vez, fui fazer um exame, né? Aí conversando com o médico que tava fazendo o exame e tal. Aí, assim, tinha uma moça lá perto, né, que tava esperando, assim, que falou que já tinham colocado, né? Quando eu tava esperando de fora. Ela dizendo que parece que é como se fosse a dor do parto normal. Eu falei assim, meu Deus, se doer desse tanto, que isso, guerreira de quem coloca. Mas acho que é igual você falou, né? O limiar de dor para cada pessoa é diferente. De um jeito. Assim, a paciente sofreu tanto para colocar que quando vai retirar, ela fala, nossa, eu não dou conta de retirar sem anestesia. Mas é bem diferente. Retirar é bem tranquilo. A gente puxa só o fiozinho, né? Essa pontinha aqui com a pinça, ó, e puxa. Então é bem tranquilo. Para tirar não tem nenhuma dificuldade. Para colocar, que às vezes é mais enjoado. E tem mais alguma coisa assim, importante que é relevante para a questão da fertilidade, sobre o DIU? Alguma coisa que faltou a gente falar? Existe alguns... Porque o pessoal está começando a perguntar dos outros métodos. Tá. Tinha uma preocupação antigamente em relação a colocar o DIU e ter maior risco de gravidez ectópica. Isso também já foi muito discutido no passado. E então, assim, pela preocupação, como você coloca o DIU aqui dentro, às vezes você pode ter mesmo gravidez ectópica, mas não pelo DIU, porque ó, o DIU tá aqui no útero, né? A gravidez ectópica ocorre na trompa. Então, fecundou o óvulo e o espermatozoide, formou um embrião. Esse embrião não conseguiu vir para o útero, né? Mas não foi por causa do DIU. É porque a trompa é ruim. Então, a gravidez ectópica, a principal causa é sempre uma trompa que não funciona bem. Então, acredita-se que é mais pela questão da trompa e não pela presença do DIU. Certo? Outra dúvida que eu escuto muito, eu escutava muito na época que eu fazia faculdade. Eu queria que eu fazia faculdade não, que eu dou aula, né? Mas eu já escutei muito dos meus alunos assim, professora do céu, o DIU é abortivo. Menina, eu quase ficava louco quando eles falavam isso. Eu falei, não, gente, de onde vocês tiraram isso, que o DIU é abortivo? Ah, tem um professor lá no primeiro ano que fala isso pra gente. Aí chegava lá no 4º ano, todo mundo falava isso pra mim. Eu queria morrer quando eu não descobri até hoje quem que é o professor. Eu espero que ele não...
porque o DIU não é abortivo. Então, a gente... E detalhe, eu dou aula na PUC, né? Pontifícia Universidade Católica, e falar que o método é abortivo. Mas não é, porque, na verdade, ele vai impedir que essa fecundação ocorra, meio que matando os espermatozoides antes deles chegarem ao encontro do óvulo, tá? Então, ele não é um método abortivo. Isso é importante a gente saber, orientar e esclarecer essa dúvida, certo? Aí, o pessoal também já ouviu dizer sobre isso. Sobre o de ser abortivo. É mito, tá? A lenda, isso aí não é verdade. Isso aí é comprovado. A única coisa que é morta é espermatozoide, né? Eu vou pensar aqui, às vezes não lembro de mais alguma coisa assim importante em relação ao DIU, mas assim, o mais importante é isso. Eu acho que é ter uma boa indicação, você conversar com o seu médico, falar sobre o seu desejo de gestação, de prole, porque às vezes a gente fica mascarado. Então, aquela paciente que é jovem, coloca um DIU muito cedo e a gente não tem um controle da reserva ovariana dessa mulher, é outra situação. O Mirena, o hormonal, ele deixa o ovário um pouquinho atrofiado. Então, você fica ali tranquila, que não quer engravidar, né, de forma indesejada, faz ultrassom de vez em quando, tá tudo lindo, útero, ovário, mas a gente tá mascarando a sua reserva ovariana, às vezes a reserva ovariana não tá boa, então tem que ficar atento a isso, ao uso prolongado de método como esse, invasivo, dispositivo intrauterino. Se você tem, use. Mas repense com o seu médico se vale a pena usar três vezes seguidas, né, usar 5 anos, 10 anos, 15 anos de DIU. Isso eu acho muito para quem quer ter filhos. E em relação à idade também, a outra indicação, Michele, que a gente vê muito usar, o DIU é naquelas mulheres pré-climatéricas. Aquela mulher ou já teve filho, ou então ela nunca teve filho, mas ela tá ali com 44 anos, 47, chegando aos 50, chegando perto dos sintomas da pré-menopausa, é também uma boa indicação usar o Mirena. O Mirena, principalmente, porque ele tem um pouco de hormônio, né? E ele vai diminuir esses efeitos antiestrogênicos, esses efeitos da menopausa, vai dar uma tranquilidade para essa mulher nesses últimos anos aí. Entendi. Tem até uma pergunta, né, que acho que a ver com o que você acabou de falar, né? Que ela pensa em ser mãe pela segunda vez, se pode ocorrer risco, né? Quanto essa idade já é boa, né, doutora? Já de tirar aí o DIU quem tiver e quiser engravidar, né? Ela está referindo que usa, né? Se ela usa, já tem um filho, 36 anos, se tem um relacionamento estável, engravide logo. É o conselho que eu vou dar, com certeza. Inclusive, não só para ela, mas para como todas as mulheres que estão nos escutando aqui. Se você tem um parceiro, se você tem uma união estável, você tem desejo de ser mãe, não espere. Porque a gente às vezes espera e a gente tem surpresas, né? Eu tenho visto com frequência mulheres com 33, com 34 anos, que tem uma reserva ovariana baixa e tem dificuldade para engravidar. E você, que dia você vai imaginar que vai ter dificuldade para engravidar com 33 anos? Você acha que vai ter com 40, né? Esse 40 anos está um pouco assim... As mulheres estão achando que o problema é sempre 40 anos, mas não é. De 30 tem muita menopausa. Começa a dificultar um pouco, tá? Doutora Milene, por exemplo, a pessoa tirou o DIU. Quando que ela pode já engravidar? Ela usa no varingue, ó. Ela usa no varingue. No varingue. No varingue não, ela usa o Implanon, que é o do braço. Esse do braço é totalmente diferente de tudo que eu falei, né? Ele é um método também, ele é subcutâneo, né? Ele tem uma durabilidade de 3 anos, ele não tem nada a ver com aquela situação de estar causando uma reação inflamatória na parede do útero, nada disso. Eu só aconselho, se você já tem um filho e tem 36 anos, tira logo esse método, porque às vezes você engravida no primeiro mês, mas às vezes você demora 1 ano, 2 anos, vai estar com 37, 38 anos, tá? Então, reflita sobre isso, pro segundo filho. Desculpa te cortar. Não? Doutora Milena, por exemplo, a pessoa tirou o DIU. Quanto tempo depois, se é o mínimo, ela já consegue engravidar, às vezes, no mês seguinte ou não? Demora um tempo? Como que é isso? Olha, não existe regra de tempo para ela voltar a ciclar e poder engravidar. Teoricamente, se essa mulher tirou o DIU, ela pode engravidar no primeiro mês. Vai ser uma super sortuda, né? Mas aquela que usa o DIU de cobre é imediatamente, porque lembra que o DIU de cobre não inibe a ovulação? Lembra que eu falei que o DIU de cobre, a mulher continua menstruando regularmente, ovulando? Então, você tirou, e não vai ter mais aquele método de barreira e ela vai estar ciclando regularmente. Agora, aquela que usa
o DIU hormonal, às vezes ela vai demorar uns 2 meses para voltar a ciclar ao normal. A minha preocupação são aquelas que deixam para tirar ele mais tarde, às vezes com 40 anos, 42 anos e querem filhos. Às vezes essa menstruação nem vem e a gente está diante de uma falência ovariana, tá? Então a gente tem que esperar uns 2 meses para ver se essa menstruação vai voltar a vir. E você falou da parte do antimuleriano, por exemplo, em pacientes que usam anticoncepcional, algum outro método contraceptivo, você consegue olhar ou não? Ele é mascarado, o exame ele é mascarado pela condição hormonal ali do método? Bem, nós temos 3 exames para avaliar a reserva ovariana. O hormônio antimileriano, a dosagem do FSH e a contagem de folículos antrais no ultrassom. O antimileriano, você pode dosar em qualquer época do ciclo, mesmo usando o DIU hormonal, por exemplo. Então, você pode ter uma ideia da sua reserva ovariana, sim, através da dosagem do hormônio antimileriano. Esse hormônio antimileriano, eu particularmente amo ele. Ele é o mais fidedigno para avaliar a reserva ovariana. Mas no Brasil não digo, né? Porque a nível de São Paulo se faz muito, mas Goiânia, os lugares que têm menos acesso, que o custo do exame ainda é muito caro, o convênio não paga, então a gente tem dificuldade da paciente fazer esse exame. Esse exame já custou mais de R$ 1.000, hoje custa aí entre R$ 300 e R$ 600. Não é um exame barato, é um exame de sangue, simples de fazer, uma amostra pequena de sangue, mas se você usa um DIU desse, você pode avaliar sim. Já a reserva ovariana, com a avaliação da contagem de folículos antrais, ela vai ficar prejudicada por aquele motivo que eu falei. O ovário fica um pouco atrofiado, tá? Entendi. Em relação aos outros métodos, tem algum que também comprometa a fertilidade? Porque às vezes o pessoal tem muito medo, né? Ah, eu vou tomar anticoncepcional há muito tempo, eu vou ter dificuldade para engravidar, não vou conseguir. Isso é uma crença, é um mito, é verdade? É um mito. A gente escuta essa preocupação. Ah, eu uso anticoncepcional há muitos anos. O uso do anticoncepcional ele me traz infertilidade? Não. Isso é comprovado cientificamente. O uso de pílulas anticoncepcionais não traz infertilidade. O que acontece às vezes você toma essa pílula há muitos anos. Começou a tomar essa pílula com 12, com 15 anos, ou porque tinha um fluxo menstrual alto, ou porque tinha acne, ou porque tinha ovário policístico, ou porque tinha uma dismenorreia intensa. E na época o médico prescreveu o anticoncepcional. Aí quando a gente vê essa menina que era adolescente, já virou moça, já está tendo relação sexual, ela emenda da adolescência até a vida adulta o uso do anticoncepcional. E aí ela para com 35 anos, com 30 anos, quando ela quer engravidar. Então, o uso do anticoncepcional, ele não vai gerar uma infertilidade. O problema é que as pessoas, às vezes, elas ficam tranquilas, achando o seguinte: estou usando anticoncepcional, não sinto nada, estou ótima. Mas o anticoncepcional, ele está promovendo um ciclo artificial. Todo mês que você está menstruando com anticoncepcional, não é um ciclo fisiológico seu. É um ciclo artificial, causado pela administração exógena de hormônios. Então, todo dia eu tomo aquele comprimidinho, é uma dose hormonal diária, eu paro ela, o que vai acontecer? Sangra. Então, o sangramento do uso de pílula é um sangramento por privação hormonal. Você estava dando estrogênio e progesterona, parei, 5 dias depois você vai sangrar. Então, não é que está tudo normal. Por exemplo, a paciente parou o anticoncepcional, foi no meu consultório, tem 3 meses. E eu falo para ela, como era seu fluxo menstrual? Ela, sempre foi regular. Mas eu vou fazer de novo a pergunta. Como é o seu ciclo menstrual sem pílula? Porque aqueles 10 anos que você ficou usando pílula, não me interessa o seu ciclo menstrual, ele era um ciclo artificial. Eu quero saber seu ciclo menstrual. Ou antes da pílula, se você lembrar, a maioria não lembra. Ou agora, esses 3 meses que você parou. Como que ele tá vindo? Ele tá vindo regular? Ele vem todo mês? Qual o intervalo entre uma menstruação e outra? Então, o anticoncepcional, ele mascara muita coisa, fica achando que tá tudo ótimo. Aí você para e fala, nossa, descobri que eu tenho um mioma, descobri que eu tenho endometriose. Mas não foi o anticoncepcional que causou isso. Você provavelmente já tinha endometriose, o mioma foi surgindo. Então, a questão é, a gente acomoda, usa anticoncepcional há muitos anos, quando quer engravidar e você vai postergando isso, surgem outras patologias que vão dificultar você engravidar. Mas não que o uso de anticoncepcional causa infertilidade, tá? Não, isso que você pontuou, eu, assim, tava super pensando nisso, em relação à endometriose.
Porque realmente o DIU ou o anticoncepcional, o que for o método contraceptivo, ele vai mascarar o seu ciclo menstrual, né? A questão da quantidade, a questão da cólica, porque quando você toma anticoncepcional, você não tem tanta cólica, né? Às vezes tem só um incômodozinho, e às vezes aí depois quando você tira, você sente mais. Então, assim, por isso que talvez descubra-se endometriose ou até mioma mais tardiamente, que vai ser quando a mulher vai parar de tomar realmente a medicação para tentar engravidar, né? E aí ela vai investigar, aí ela vai ter tempo para ver que o ciclo está totalmente irregular, né? Para ver que a ovulação pode estar sendo prejudicada, né? Às vezes uma SOP que também fica sendo postergada. Qualquer outro problema relacionado ao ciclo, né, menstrual. Eu creio que o anticoncepcional faz essa máscara, né? Acaba mascarando muito, fazendo com que as mulheres tratem mais tarde também de problemas que se relacionam com a fertilidade, né? Exatamente. Se a gente pudesse ficar em ciclos naturais, seria maravilhoso. A gente poderia diagnosticar mais precocemente as alterações do ciclo menstrual e tudo mais. Fica mais fácil o diagnóstico, mais fácil o tratamento. E quanto a gente é mais nova, tudo é melhor. Outra situação que eu lembrei aqui, Michelle, que você tinha me perguntado para fazer alguma observação, 2 pontos. As pessoas perguntam muito se o uso de um anticoncepcional, esse anticoncepcional, quando eu digo, gente, é um anticoncepcional hormonal. Ele pode ser oral, ele pode ser esse subcutâneo, ele pode ser o Mirena, né, que é o DIU hormonal. Eles causam trombose, né? A gente escuta muito essa preocupação. O DIU oral, o anticoncepcional oral, ele tem um risco trombogênico, sim. Sempre que a gente usa hormônios, outros tipos também, tem um componente trombogênico. Toda pílula anticoncepcional, todo anticoncepcional hormonal, independente da sua forma de administração, umas com fator trombogênico maior do que outras, dependendo da via de administração, mas tem sim. Por isso é importante não usar aleatoriamente, sem indicação médica, e fazer uma boa anamnese quando você vai iniciar o uso de anticoncepção hormonal. Saber se tem histórico familiar, saber se tem histórico pessoal, então tudo isso é muito importante. Além disso, também varizes, né? Às vezes a gente escuta, pergunta, algumas pessoas têm essa tendência familiar a ter varizes, então, como o uso do anticoncepcional, eu tô fugindo um pouquinho do DIU aqui nesse momento, ele aumenta esses fatores trombogênicos, eles podem favorecer, sim, a presença de varizes, tá? Então, isso aí tem que ser individualizado e colocar um risco. Entendi. Muito bem colocado, doutora. Se você quiser, às vezes, a gente ainda tem tempo? Como que estamos? Eu acho que nós temos uns 7 minutos. Se você quiser, às vezes, olhar essa caixinha de pergunta, puxar alguma pergunta que às vezes o pessoal colocou, eles deixaram aí nesse ponto de interrogação. Deixaram. A saúde do endométrio tem a ver a incidência da criança nascer com deficiência? Não. Não tem nenhuma relação o endométrio, né, com deficiência ou malformação no bebê. Isso não tem nenhuma relação. Bem, outra pergunta aqui. O DIU engorda ou aumenta a acne? O DIU hormonal, já citei aqui anteriormente, mesmo tendo só progesterona, ele pode ter um efeito hiperandrogênico e aumentar a oleosidade da pele, do cabelo e, consequentemente, aumentar a acne. A questão de aumento de peso não está comprovado cientificamente. Nem mesmo, gente, a pílula, tá? Anticoncepcional. A gente escuta muito falar que a pílula engorda. Na verdade, a pílula, toda questão hormonal, todo tipo de medicação hormonal que você fizer uso, ele pode aumentar a retenção hídrica. Então, com isso, na balança, você pode sim aumentar o peso, mas é pouco. Isso é comprovado em torno de 1 a 2 quilos. Ok. Agora, você chegar para mim, doutor, eu comecei a usar um anticoncepcional e engordei 8 quilos. Não foi o anticoncepcional. Provavelmente foi a boca mesmo. A gente fala assim, o anticoncepcional ele não tem calorias, né? Então, assim, ele não engorda. Pra falar isso é você, pelo amor de Deus. Não, então, o anticoncepcional ele não engorda porque ele não tem calorias. Mas, assim, a questão, igual você falou, às vezes a questão da circulação pode ficar prejudicada, né? No aparecimento de varizes. Aí pode ser que aumente uma retenção, mas isso é porque às vezes a pessoa tem uma predisposição e não tem os outros cuidados, né? Por exemplo, não está fazendo atividade física, não está bebendo água, né? Não está se alimentando bem, enchendo de sódio, de alimento industrializado. Então, assim, você soma um mais um mais um mais um e vira 8, né? Não é um fator, mas é um somatório ali de questões que acaba gerando esse ganho de peso. O que eu vejo mais é em relação, às vezes, por exemplo, alguns medicamentos hormonais, por exemplo,
para endometriose, que talvez o nível ali, a dosagem de progesterona, não que engorde, mas que talvez essa progesterona em excesso, assim, acontece isso no ciclo menstrual. Por que vocês acham que a gente sente muita vontade de comer doce, né? Por causa dos níveis de serotonina que descem, né? Então, assim, se um hormônio está mais alto, alguma coisa também vai mudar ali no organismo. Então, talvez aumente a sua ansiedade, mas isso não é uma verdade para todos, né? É questão da individualidade. Cada caso é um caso. Nós temos 1 minuto e 30. Eu vou fazer essa pergunta, a última pergunta, mas eu achei interessante. Tomei anticoncepcional por mais de 13 anos. Hoje tenho 37 anos e uma reserva ovariana baixa. Pode ter alguma relação com o tempo que usei de anticoncepcional? Não, é aquilo que eu falei anteriormente. Então, o uso do anticoncepcional, na verdade, ele protegeria a sua reserva ovariana. Porque em vez de você estar ciclando todo mês e desperdiçando o folículo todo mês, você estaria guardando. Mas acaba que a gente não guarda, porque o ovário fica atrofiado e vai tendo apoptose daqueles folículos ali guardados. Então a gente perde, mas perde uma quantidade até menor se tivesse ciclando. Então o uso do anticoncepcional não tem nenhuma relação com baixa reserva ovariana, tá certo? Eu achei interessante essa pergunta, porque a gente escuta muito essa pergunta, né, na prática. E é isso, temos só 40 segundos para a gente despedir. Então, beijos. Essa live vai ficar salva no meu perfil, no da Michelle. A gente vai ver como é que vai fazer aqui. Não sei como funciona no finalzinho. Doutora, encerra antes de encerrar, senão você não consegue salvar. Antes dos 10 segundos. Boa noite, beijo, me liga, foi ótimo. Vamos marcar uma nova live, tá, gente? Obrigada pela presença de todos.